cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu vou repetir. Nos quais o Deus deste século, ou Deus dessa era, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. No seu versículo 18 vai dizer assim, ó: não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Essa palavra, ela é gloriosa, essa palavra, ela me dá uma esperança naquilo a qual os meus olhos, ele não consegue ver, mas eu tenho a certeza de que aquilo que eu não estou vendo é eterno, não é momento, não é passagem. Os irmãos vão perceber aqui, pelo que foi lido nas Escrituras, é que esse século, essa era, tem um Deus, a qual o Deus não é o Deus criador, não é o Deus que formou o homem, não é o Deus que formou Adão e formou Eva, fazendo para ele sua ajudadora. O Deus desse século, queridos irmãos, é Satanás. O Deus desse século é o diabo. Não é Deus que está no controle desse século, dessa era. Você vai me dizer, que isso, Paulinho? Isso é impressionante. Deus, ele é o Criador. Deus, ele é o dono. Deus, ele é soberano. O diabo, ele precisou de uma oportunidade para ser reconhecido como Deus. Pela Bíblia nós vamos perceber, quando nós vamos fazer uma escrita e nós vamos escrever o nome de Deus ele sempre é com D maiúsculo. Quando se trata de D minúsculo, é em relação ao Deus imagem, em relação a Deus e o diabo, como as Escrituras ela vai nos explicar. Porque o Deus desse século, ele nunca vai se comparar com Deus Criador, com Deus que é soberano, com Deus que é santo, com Deus que se fez carne e habitou entre nós, e ele veio como um homem formado na pessoa de Cristo Jesus, foi na cruz para perdoar todos os nossos pecados. A Bíblia diz que em Jesus estava todas as nossas enfermidades. Isaías vai dizer no seu capítulo 53, vai dizer assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras todos nós fomos sarados. Jesus nos sarou quando ele foi na cruz do Calvário, pagando alto preço pelos nossos pecados. Nós vamos ver que enquanto Jesus ele estava nessa terra, vamos colocar aí há 2000 anos atrás, nós vamos ver Jesus caminhando em carne, como homem, nascido da Virgem Maria. Nós vamos ver Jesus, ele sendo reconhecido pelo diabo, quando ele entra numa cidade chamada de Gadareno, que vai expulsar o demônio, que é conhecido como Gadareno. E quando Jesus vai chegar a ele, o diabo vai se prostrar aos pés de Jesus e vai dizer: Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, vieste me atormentar antes do tempo. E o diabo, ao reconhecer isso, o diabo ele sabe que o tempo dele está acabando. Todos nós sabemos que João 10, capítulo 10, versículo 10, está escrito que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Então, o diabo ele tem um tempo, essa oportunidade de ele estar sendo reconhecido como um Deus de pecado, um Deus de abominação, um Deus de assassino, um Deus que engana as pessoas, que vai conduzindo as pessoas para caminhos que parecem ser bons, que vai induzindo as pessoas nos seus prazeres, nos seus pecados. Ele sabe que o tempo dele está acabando, ele sabe que o tempo de ficar na criminalidade, induzindo os jovens a usar droga, induzindo os jovens a beberem, induzindo os jovens a se prostituir, ele sabe que o tempo dele está acabando, ele sabe
Mas eu quero dizer algo aqui que os irmãos não podem esquecer. O diabo pode estar tendo o tempo dele de governar sobre a terra, mas quando Jesus quer chegar no coração de alguém, eu quero ver qual vai ser a barreira, eu quero ver qual vai ser o empecilho, eu quero ver qual vai ser a dificuldade de Jesus converter o coração daquela pessoa. Aleluia, Jesus tem todo o controle. Jesus tem tudo na palma das mãos dele. Então, o diabo está operando aí de uma forma que nós estamos vendo absurda. Meu Deus, e como é que ele faz isso? Por que ele faz isso? É porque o poder dele é de cegar o entendimento. Ele tira a capacidade da pessoa entender o porquê ela está em tal lugar, o porquê ela está fazendo. Ele tira, ele cega, ele tampa a visão. Jesus, nós sabemos que ele cura cego, e o diabo, ele causa cegueira nas pessoas. Isso eu queria muito explicar aqui para os irmãos. Nós vamos perceber que a pior cegueira não é física. A pior cegueira é a pessoa que consegue ver tudo, mas não consegue enxergar Jesus como o único e suficiente Salvador. A pessoa consegue ver as paisagens bonitas, as pessoas conseguem ver os lugares bonitos, as pessoas conseguem ver as coisas luxuosas, as coisas bonitas, mas ela não consegue entender que Deus a ama e que ela precisa amar Deus também. Irmão, será possível que é possível amar Deus? Ué, a Bíblia diz em João 3,16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 8, 17, diz assim, ó: eu amo os que me amam, os que me procuram de madrugada vai me achar. Isso é Deus dizendo. Ou seja, Deus ama desde o momento que eu passo a amar Ele. O amor de Deus é um amor infinito, é um amor imenso, é um amor que não se dá para colocar dentro dos meus limites. Quando João escreve que Deus amou de tal maneira, ele está dizendo de uma forma passada, e agora, depois que se passa, e Deus ele vai passar a nos amar, porque nós amamos Ele primeiro, como o evangelista João vai dizer na sua epístola. Ou seja, eu preciso amar Deus também. O que é amar? É se dar, é se entregar. Foi assim que Deus nos amou. Como é que Deus nos amou? Entregando o seu melhor. Quem era o melhor de Deus? Jesus, o Filho dele. E ele entregou para nos resgatar. Irmão, eu trabalho com carro, e eu trabalho recuperando o carro. E veja só, o carro, quando ele está na sua excelência, na sua perfeição, ele, depois de algumas pancadas e depois de um acidente, uma batida, o dono, ele leva esse carro na concessionária com a esperança de que aquele carro ele pode ser recuperado, com a esperança que aquele carro ele pode voltar a ter aquele brilho que tinha antes, tirar os amassados que se tinha. Eu não compraria nenhum veículo sujo, amassado, quebrado. Eu não compraria. E sabe qual foi a forma de que Deus dá seu Filho para nos amar? A gente estava dessa forma, sujo, quebrado, no pior nível de pecado nós estávamos. E Ele nos amou desse jeito. Ele nos amou do jeito que nós estávamos. Ele nos amou daquele jeito. Eu posso falar aqui de mim, dando testemunho de mim. Ele me amou quando eu estava me entregando à bebida. Alguém já estava dizendo, olhando para mim, chegando de noitada aí pela rua, bêbado, alguém dizia: vai ficar igual o pai. Alguém já estava olhando para mim e estava dizendo: coitado, não vai chegar em lugar nenhum, não vai ser nada. Aí eu estava sem esperança nenhuma. Eu escutei da Bíblia Deus dizendo: olha para mim. E quando eu comecei a olhar para Deus, eu comecei a entender como é que pode um Deus santo, um Deus sem pecado, um Deus soberano, amar uma pessoa imperfeita. E Ele me amou, encheu meu coração de esperança.
E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse Jesus é poderoso. Jesus te ama da forma que você está. E quando você entende que Jesus te ama da forma que você está, venha a Ele. Ninguém pode mudar. Pessoas não mudam pessoas. Alguém diz, eu vou casar para poder mudar. Eu vou ter um filho para depois mudar. Não. Pessoas não mudam a pessoa. Há só um que tem acesso ao coração do homem. E é Deus. Deus pode mudar, gente. Deus pode mudar o coração do homem. Deus, Ele pode transformar vidas. Até mesmo um local inteiro. Pelo seu poder. Aleluia. Ele é tremendo. Ele é tremendo. E a gente nunca pode perder a esperança de quem Deus é. E do que Deus pode fazer. Através da nossa vida. Então o Deus desse século, Ele está cegando o entendimento das pessoas, dos descrentes, dos incrédulos, para que ele não veja Jesus. É isso que o diabo está querendo. O diabo, ele está usando os aplicativos no celular. O diabo, ele está usando as mídias de televisão. O diabo, ele está colocando os pecados em todos os lugares. Para quê? Para que a pessoa não ouça falar sobre Jesus. Irmão, você sabia que a fé, ela só é fé quando você ouve a palavra de Deus? Romanos 10, 17 está escrito, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Pela palavra de Deus, a fé está entrando no coração de todos nós, de pessoas que estão dentro de casa, de pessoas que estão ouvindo a gente, passando pela rua. A fé está entrando porque não há caminho a não ser pela palavra de Deus com que a fé entre. Quer obter fé? Quer ficar com esperança? Consulta a palavra de Deus. Aleluia. Examina as escrituras. Então, se o diabo está aí para cegar, Jesus está aqui para dar vista aos cegos. Aleluia. Jesus não manda a gente entender tudo. O que Jesus quer é que a gente simplesmente creia nele. A palavra crer significa compromisso. Quem crê em Deus precisa assumir um compromisso com Ele. Que compromisso é esse? É o que o Senhor Jesus falou antes e depois da cruz. Todo aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Esse é o compromisso, meus irmãos e irmãos. Ei, eu quero dar uma notícia para todo mundo aqui, aos ouvintes que estão no meu coração. O tempo do diabo está acabando e o tempo de todos aqueles que confiam no Senhor também está se acabando. O que Jesus nos oferece não é nessa terra, é no mais que está por vir. Jesus tem vida eterna para nos dar. Essa é a promessa que Ele deu para nós. Vida eterna. Sabe por quê? O diabo está cegando as pessoas, fazendo com que as pessoas abram mão daquilo que é eterno, por um momento de prazer, por vícios, por drogas, por coisas banais, coisas que os meus olhos estão perto. Mas o que Jesus está oferecendo para nós, como igreja do Senhor, é vida eterna. A Bíblia diz que os que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. É uma glória que não dá para a gente ver ou comparar com algo aqui dessa terra semelhante. O que Jesus tem preparado para nós é maior, gente. Nós estamos vendo aí um vírus assolando todo mundo. Nós estamos vendo aí essa criminalidade, eu falo até mesmo da pedofilia, leis sendo liberadas, coisas que aos olhos de Deus é terrível, é abominação, é inaceitável. Deus fez o homem, Deus fez a mulher, ponto final. E nós estamos vendo os deuses desse século cegando as pessoas para saírem da palavra de Deus, para saírem do caminho de Deus. E o diabo, ele não é bom, irmão. Ele está cegando as pessoas, colocando o vício da cachaça,